Oi, oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre o Dia da Bandeira, comemorado no dia 19 de novembro, e aproveitar para conhecer algumas curiosidades sobre a bandeira brasileira. E eu quero aproveitar para te pedir para se inscrever aqui no canal se tu ainda não for inscrito, a já deixar o like para esse vídeo ir mais longe, e se tu tem interesse em adquirir atividades sobre essa videoaula ou sobre outras, dá uma olhadinha ali na descrição do vídeo. Tudo começa com Dom Pedro I, então príncipe regente, declarando a independência do Brasil em relação a Portugal. Em outubro daquele mesmo ano, ele se torna o primeiro imperador do Brasil. O Brasil, embora estivesse oficialmente separado de Portugal, continuava sendo governado por um português. Lembrando que Dom Pedro I era filho de Dom João VI, então rei de Portugal. E Dom Pedro I foi substituído por seu filho, Dom Pedro II, quando ele tinha apenas 14 anos em 1840. Tá, mas qual a relação de tudo isso com a bandeira do Brasil? Eu vou explicar para vocês. Para isso, eu quero que vocês me respondam se vocês já ouviram aquela história que as cores da nossa bandeira são o verde, que representam as matas e as florestas, o amarelo, que representa o ouro e as riquezas, o azul, que representa o céu, e assim vai. Pois é, eu lamento dizer, mas essa história não é verdadeira. Ocorre que quando tivemos a nossa independência declarada, uma bandeira ela foi criada para o nosso país. Observe. A bandeira era um retângulo verde em um losango amarelo, e justamente ela representava as cores das duas casas que originaram o Brasil independente. O verde, que representava a Casa de Bragança, de Dom Pedro I de Portugal, e o amarelo, que representava a Casa de Habsburgo, de Maria Leopoldina, da Áustria. Lembrando que Maria Leopoldina era a esposa de Dom Pedro I. A bandeira, ela era toda cheia de simbologia. Então nós tínhamos o ramo de café, o ramo de tabaco, tinham 19 estrelas representando as províncias aqui do Brasil, e ela tinha uma forma muito semelhante à bandeira atual. O Brasil ele passou a ser um país independente, controlado pelos descendentes da coroa portuguesa, de 1822 até 1889. Nesse ano, aconteceu um movimento do exército brasileiro que estava muito insatisfeito com a política imposta pela monarquia. Foi então que um movimento militar teve início e acabou ocasionando a saída da família real do Brasil e, como consequência, a proclamação da República. Nós deixamos de ser uma monarquia e passamos a ser uma república. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República do Brasil. A partir daí, nós tivemos uma sucessão de presidentes, alguns militares, outros civis. Com a proclamação da República, o Brasil ele criou uma nova bandeira inspirada na bandeira dos Estados Unidos. O que é curioso é que essa bandeira provisória ela foi proposta por Rui Barbosa, mas ela durou apenas 4 dias, sendo então substituída pela nossa bandeira atual. A bandeira provisória, ela serviu de inspiração para a criação da bandeira de alguns estados. Então, Goiás, Sergipe e Piauí. Na nova bandeira, o símbolo do império que estava no centro da bandeira imperial foi substituído pela esfera azul republicana. No centro dessa esfera foi adicionada a frase ordem e progresso, inspirada em um lema do positivismo, que era uma corrente filosófica muito popular na época da criação da bandeira nacional, lá no final do século XIX. A frase original do filósofo Augusto Comte dizia: amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Cada estrela na bandeira corresponde a cada um dos estados brasileiros e ao Distrito Federal. E as suas posições foram definidas de acordo com as posições das constelações, conforme observadas no céu da cidade do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889. Em 1992, foi criada uma lei,
onde assegura que, no caso de criação ou extinção de algum estado brasileiro, as estrelas da esfera azul celeste, elas devem ser atualizadas, ou incluídas novas estrelas no caso de criação de novo estado, ou retirada de estrela no caso de extinção. Se vocês observarem, existe uma única estrela acima da linha Ordem e Progresso. Essa estrela, ela representa então a estrela de Spica, que é a estrela mais brilhante da constelação de Virgem, e ela está representando o estado do Pará. Em 1889, o Pará era o estado com a capital mais ao norte do país. Como nós já vimos, a nossa atual bandeira, ela foi pensada utilizando a bandeira imperial como base. Os responsáveis pela elaboração da bandeira atual foram o filósofo e matemático Raimundo Teixeira Mendes, juntamente com o também filósofo Miguel Lemos e o astrônomo Manuel Pereira Reis. No dia 19 de novembro, a bandeira brasileira ela é hasteada ao meio-dia em comemorações especiais. É nessa data também que ocorre uma solenidade para queimar as bandeiras velhas. Durante a noite, em qualquer época do ano, se a bandeira brasileira ela estiver hasteada, ela deve ficar iluminada. E era isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham aprendido um pouquinho mais sobre esse importante símbolo nacional. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau!